Oi, gente, tudo bem? Hoje trouxe um convidado especial aqui pro canal para conversar com vocês um pouquinho. Te agradeço bastante o convite, é um De nada. prazer estar aqui contigo nessa tarde e também gostaria de compartilhar com vocês. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, Muito a Manu obrigada. adora isso, né? Mas, gente, eu tô muito feliz mesmo de estar aqui com a Eduarda, ela sabe que eu gosto de participar, ela fala assim como se eu não participasse porque eu não quero, mas a verdade é que muitas vezes eu não sou o convidado, então eu tenho um pouco de noção. Então eu participo quando eu sou convidado. É basicamente isso, tá, gente? Entendi. Então, tô muito feliz de estar aqui com vocês. Então, hoje eu trouxe meu convidado com um interesse por trás. Por quê? Hoje nós vamos dar continuidade na nossa sequência de vídeos falando sobre a adaptação das crianças, adaptação escolar, né, aqui de Hong Kong. E tem certas coisas que eu não sei explicar pra vocês, então eu trouxe meu excelentíssimo marido que, né, sabe de tudo, então ele vai explicar melhor aqui pra vocês algumas questões aqui das escolas de Hong Kong. As escolas são públicas, mas tem que pagar, uma coisa meio confusa, e ele vai explicar hoje pra vocês. E também a gente vai comentar um pouquinho sobre, né, a semana passada, como tem sido para nós, para as crianças, enfim, tá? Só para introduzir aí para vocês. Vamos começar. Gostaria de novamente agradecer-lhe pelo fato de ter sido bem educado e dizer que eu sei tudo, mas tu botou a expectativa lá em cima. Se eu passar qualquer informação errada agora, vai ter chuva de comentário de haters. Chuva, até parece, né? Pessoal, caso eu não atenda a expectativa de vocês, por favor, sejam misericordiosos para com esse moreno aqui e com a minha senhora também, tá? Então vamos lá, vou começar a semana passada, como que foi. Assim, eu gosto de anotar, mas essa semana eu não anotei. Mas eu me lembro mais ou menos, né, de como É isso que... agora, né? Quando tá comigo, tu não quer nem anotar, o teu roteiro, nada, assim né? mesmo. É só toca a ficha que a coisa eu não sei, eu passo a bola pro abençoado, né? Vambora. Então, gente, Manu está nos surpreendendo muito, né, amor? Porque Sim. ela tem se esforçado bastante para aprender tanto o cantonês. Para quem não sabe, a língua daqui, a primeira língua é o cantonês. E aí ela tem uma professora de inglês que traduz para ela, né, que explica para ela no inglês. Então, para ela é difícil duas vezes, né, porque ela não sabe tanto o cantonês nem o inglês, mas... Sabe um pouco mais o inglês. É, um pouco mais o inglês. Então, para ela é bem complicado, mas ela tem conseguido tirar notas boas, assim, as O que já nos surpreende, né? Sim, porque ela recém começou, né? A gente nem imaginava, eu falo pro Eduardo, às vezes a gente bota não vou dizer uma pressão nela, que não é a palavra certa, né? Mas ela tá muito acima da expectativa se a gente fosse ser bem racional. Ela tem 3 semanas de aula, talvez? Acho que é isso. Bem feito mesmo, que aquela primeira semana foi um meia boca. Ela tem 3 semanas de aula, a guria consegue acompanhar. Se ela tirar a média, já é um milagre, você concorda comigo? 2 idiomas diferentes, conteúdos que ela nunca tinha visto na vida, em outros tópicos como matemática, que ela não sabia. Então, a verdade é que eu tô surpreso positivamente, a gente tem... Até vocês podem comentar como é que vocês fazem com as crianças de vocês, porque a Manu a gente estuda muito com ela, a gente tem que estudar muito com ela, né, pra ela poder se adaptar e conseguir acompanhar. Então tem várias vezes que ela fala, ai pai, eu não quero, pai, tô cansada, alguma coisa assim, sabe? E às vezes tem que terminar o tema, não tem o que fazer. Sim. Então como que vocês fazem pra lidar? Seria bom compartilhar. Por enquanto tá dando certo, mas como é que a gente poderia fazer isso se tornar uma experiência melhor, talvez pra ela, ou não tem jeito mesmo, é assim, né? Comenta aqui embaixo. Seguindo, Ceboila. A Belinha. A Belinha, hoje, foi hoje, né, amor? Que ela entrou, a gente já não pode mais entrar. Começou nessa semana. A gente não pode levar ela até a sala de aula. A gente deixa ela ali na entrada, no corredor, e ela vai sozinha. Ela resistiu a outra vez quando eu tentei fazer isso. Ela falou, não, pai, me leva. Aí hoje com o Eduardo, acho que podaram a Eduarda e... Acho não, podaram, a professora falou, eu quis ser é só até aqui. Eu quis ser gentil, só tá... Só que a gente não estava preparado pra isso, assim, mas a professora é a coisa mais querida. A professora é um amor. Agora, a partir de hoje, ela precisa ir sozinha, ela mesma, então me dá a mochila aqui, fica aqui. Pra criar, né, também a independência da Bela, né? Sim. E no começo, a Eduarda falava assim, não, vamos diminuir, até a nossa amiga... Ela falava, não, vou diminuir um pouco, talvez a Bela não se adapte, seja difícil pra Manu sair mais cedo. Horário, né? E eu fui um pouco firme, até um pouco sensível, segundo a Eduarda, que eu falei assim, não, ela tem que ficar no horário que for.
E porque não eram muitas horas também, a primeira semana. Era 3 horas, e a Joie horas. falou, de repente, seja bom ela ficar 1 hora, né? E aí eu concordei com a Joie, porque é um país diferente, tá? E o Gerson não, se ela tem que ficar 3 horas, deixa 3 horas. Qualquer coisa a escola vai nos chamar, vai nos ligar, né? Então, mas assim, se ela for ficando, vai deixando, né? E aí Confiei no potencial da Belinha, e se ela ficou. Depois que ela ficou com febre, há uma semana atrás mais ou menos, quando ela retornou pra aula, ela reclamou um pouco, não quero ir. Chorou, começou a chorar, né? Chorou um pouco e tal. Mas depois no outro dia, após esse dia que ela chorou com o Eduardo, aí eu levei, ela já foi normal e já tá normal de novo. Mas às vezes ela reclama. Ela reclama, pede, na hora de dormir na escola, eu já tinha comentado isso com vocês. Você fala que sente falta da mãe e tudo. E da Bela, a gente sabe que ela não consegue se expressar exatamente o que ela tá sentindo. Às vezes até a própria Manu não consegue. Então a gente tenta pegar os sinais, né? E mal bem foi uma mudança muito grande, né, para ela. Sair de um país totalmente diferente, elas estão em aula e 90% talvez da aula elas não entendam. Não deve ser fácil esse período para elas. Mas, de acordo com o feedback que a gente recebe das escolas e das crianças, está sendo positivo por enquanto. Por enquanto nós estamos bem, estamos tocando. Né? É difícil, mas estamos tocando. E como eu falei para vocês, né, eles têm também uma preocupação. Hoje a professora viu que a Bela ficou triste, porque eu não pude levar ela até a sala. E aí ela disse assim, olha, conversa com ela em casa, explica para ela e me manda uma foto tua que eu vou imprimir. E aí eu acho que vai ser bom para ela olhar a tua foto, enfim. Então, eles tentam, sabe, deixar ela o mais confortável possível. Isso me deixa muito tranquila, assim, né, em relação a isso. E eu concordo com o Gerson nessa questão de deixar, tipo assim, né, deixa ela viver essa experiência, essa adaptação do jeito que tem que ser, porque senão vai só prolongar mais, né, uma situação ali. Então, o quanto antes ela conseguir se adaptar e ir sem chorar, e, enfim, vai ser melhor, né? A Bela, ela é diferente da Manu, pede muito pra voltar pro Brasil. Ontem mesmo a gente tava tendo uma conversa aqui de noite, por que a gente tem que ficar aqui? Eu falei, porque o papai trabalha aqui, mas eu quero voltar pro Brasil, porque eu quero brincar. Então ela sente muito essa falta do contato, assim, né, com as crianças, de conversar, de brincar, e eu sei que pra ela é muito difícil, mas é a nossa realidade no momento, então, né, o quanto antes ela se adaptar a isso, melhor, né? Outro tópico também, agora saindo um pouco da experiência, né, delas na escola. Outro ponto que eu queria trazer, até que eu comentei com o Eduardo, é que eu recebi um monte de papéis das duas escolas, né, durante um tempo, sobre uma série de subsídios que tem. Então eu fui ler bastante, né, e me surpreendi, porque aqui as escolas são públicas, né, mas dependendo de como funciona, tu tem que pagar alguma coisa. Por exemplo, na escola da Manu, a gente teve que pagar os livros, o uniforme, uma outra taxinha de alguma coisa, a gente paga mensalmente o almoço. Na escola da Bela, a gente paga o meio período, tu não precisa pagar, mas eu tive que aplicar para o governo, emitir um certificado lá, alguma coisa. Então, eu não sei como é que é o acordo entre governo e escola, sabe? Porque as escolas são públicas, mas tem alguma coisa, eu tive que aplicar lá, trouxe de volta, então a Bela, meio período, ela não pagaria. A gente conseguiu vaga pro dia todo, então eu tenho que pagar uma diferença escolar, que a moça me explicou, eu peço desculpas, eu não lembro, e o almoço também da Bela. Então a gente tem esse gasto, tá, mensalmente. Aí eu tava lendo sobre os programas de subsídio, tem, por exemplo, na escola da Manu ali, eu vi, tem 3 programas de subsídio. Tem um programa que é sobre assistência para comprar os livros. Outro programa é sobre acesso à internet. Eu não entendi exatamente o que é esse acesso à internet, sabe? Eu não sei se eles... Eu não entendi o que é esse de acesso à internet, tá? Resumindo, tem esse de acesso à internet e tem um de travel, de deslocamento. Então, eu acho que eles calculam baseado... Se a criança mora, acho que a 10 minutos a mais de caminhada da escola, ou 15 minutos a mais de caminhada, eles fazem um cálculo lá e ela recebe também um valor proporcional, tá? Esses 3 programas na escola da Manu. Dependendo do resultado que tu recebe na aplicação desse programa, que na verdade tu faz uma aplicação só para os 3, tu escolhe qual tu quer. Mas, normalmente as pessoas já aplicam, porque no mesmo formulário tu aplica para os 3. E de acordo com o resultado que tu recebe, tu pode receber cheio, né, full, metade ou um quarto, eu acho,
ou não, né? Dependendo do valor. E aí também, se tu recebe o full, tu tem direito a aplicar para receber o almoço subsidiado pela escola, pelo governo também, e o governo repassa para a escola, né? Tá? Esse é o da Manu. Em relação ao da Bela, tem dois. Tem um que é remissão de alguma coisa, que eu também não... É difícil para eu explicar, porque é cheio de terminologia, eu não consigo... para mim, falar inglês, esse inglês bem técnico já é difícil, né? Imagina, eu tenho ainda traduzir isso na minha cabeça agora. Então tem um que é, por exemplo, essas taxas que tu paga, dependendo se tu recebe o full ou metade, igual a situação da Manu, tu talvez deixe de pagar essa taxa e essa taxa de almoço da escola, tá? E tem um outro também, que daí esse é com as despesas de... É um programa que tem é mais ou menos a mesma coisa, mas tem um nome diferente, porque é Kindergarten, ou da Bela. E aí também é em relação os gastos, né, de uniforme, de livros e tal, que a gente paga. Na Bela são 2, da Manu são 3 programas, e tem um outro tipo de subsídio também, que chama Grant Student, muita coisa lá. E esse daí, cada aluno tem direito a receber 2.500. Eles não pedem nada, então eu acredito que isso é um incentivo, sabe, para as famílias em relação à escola por alguma coisa. Tá lá todo o programa, e esse programa, como eu não tinha que colocar muitos documentos, eu não tinha que colocar nada, eu simplesmente ali no próprio aplicativo que é do governo, tu faz ali, é rápido e tu aplica. Então, isso daí, vamos ver o que vai acontecer. Só para uma pessoa leiga entender, tá, amor? As escolas são públicas, mas a gente tem gastos, e esses gastos o governo pode nos ressarcir, vamos dizer assim. De certa forma, ressarcir, mas se a pessoa já é, por exemplo, a Manu, no próximo ano, as aplicações são antes. Então, talvez tu receba esse dinheiro para fazer as compras, não de tu ser reembolsado, entendi, entendeu? Então, é porque a gente chegou depois, então a situação é outra. Então, se fosse o nosso caso, a gente receberia depois. Mas, pelo que eu li, a data de aplicação até já inspirou faz tempo para as famílias, entendeu? Que já tem. Então, é mais ou menos isso. Tu tem que pagar algumas certas coisas, muitas coisas são... Então, quem não tem condições, em tese, tu consegue colocar a criança na escola. Se tu tem uma renda baixíssima, tu consegue. Porque o governo vai te dar esse suporte. Se tu gastar, tu gasta talvez muito pouco. Então, a pessoa tem acesso realmente à educação. Porque, pelo que o cálculo que eu fiz, talvez tu paga um mínimo, entendeu? Talvez tenha uma diferençazinha ali de alguma coisa. Sim. E talvez não acompanhe. Mas é mínimo. Não é nada, é um absurdo de diferença do que a gente gastava no Brasil. Sim. O que a gente gastava no Brasil, né, amor? Vamos dizer que é um mês no Brasil. Vamos dizer que dá 3 meses aqui, dá o ano todo no Brasil. Para um ensino de qualidade, né? Tô falando de uma escola particular boa no Brasil. Eu mais ou menos é isso, tá? Eu fazendo um cálculo aqui de cabeça pro dia todo. E outra coisa, né? Aqui eles não têm essa questão da lista de materiais, que na escola da Manu e da Bela a gente teve um baita gasto antes de vir, né? Porque elas entraram na escola lá em março, e ficaram até junho, né? Então a gente teve que comprar todos os materiais delas, e a gente gastou um monte, inclusive não usou vários. Aqui não tem isso, eles não mandam lista de materiais, eles dão todos os livros, né? A gente compra os livros, é só levar, tipo, caneta, a Manu, né? Caneta, borracha, lápis, se quiser levar lápis de cor, leva, senão também tem criança que não leva. Então, eles deixam bem, assim, livre, né? Não tem essa obrigatoriedade de comprar os materiais, não existe isso. Então já é uma economia aí que a gente tem, né? Tem até um outro programa aqui que eu vi que é para pessoas relacionadas mas não tem a ver com estudo daí. Tem um programa do governo que é relacionado às tuas horas de trabalho e à tua renda. Então, às vezes a pessoa não tem muita oportunidade de trabalho, sabe? Tem um número X de horas, tu recebe um valor anual. Então, aqui ele chega a ser estranho, né, amor? Porque é um país bem livre tudo aqui, né? Tu paga quase nada de imposto, em muitas coisas quase não tem imposto, e mesmo assim tem esse incentivo do governo
né, para qualidade de vida, tu conseguir viver dignamente, né, e Isso é um valor ótimo. da educação. Eu achei sensacional, porque se tu tem uma renda X, tu tem que mandar lá as comprovações de renda tuas, né, então se tu tem condições, tu paga. E acabou. E se tu não tem, tu vai ser ajudado. E eu não sei, talvez a pessoa dentro da sua casa, talvez não tenha muita coisa, vamos dizer assim, mas em relação à escola, a criança vai estudar igual qualquer outra, vai ter a mesma condição do que qualquer outra. E as escolas têm um padrão, né? Tem um padrão, assim. Então, a escola da filhinha da nossa amiga brasileira também, as crianças não podem usar tênis de marca, por exemplo. Lá das crianças, desde que seja branco, pode. Mas tem escolas que cuidam muito até isso, sabe? Então, assim, é padrão. Todos com o mesmo uniforme, com o mesmo tênis, sabe, tudo igual pra criança não se sentir deslocada, né? Em relação a, tipo, tu tem mais, tu tem menos. E eu acho isso muito legal também, Hoje né? mesmo tu perguntou em relação ao nome chinês, né? Sim, isso é uma coisa que várias pessoas não sabem, mas muitos chineses aqui em Hong Kong têm 2 nomes. Tem o nome chinês, que é o nome que a mãe e o pai escolheu, assim como o nosso, né, de nascimento. E tem o nome em inglês que eles mesmos escolhem o nome que eles querem ser chamados, né? Só para facilitar na comunicação, né, amor? No trabalho, enfim, com amigos, né? Então, eles têm 2 nomes. Um nome chinês, que é o nome que eles nascem, e o nome que eles escolhem. Tem também, né? Antes, só para não querendo te cortar, mas o nome deles em chinês, eles têm um nome em inglês, que é esse que às vezes vai no documento, que é como se fosse só uma tradução do nome em chinês, tá? Sim. Isso é uma coisa. E tem um nome que eles criam, que culturalmente eles botam. O meu nome em inglês é Gerson, I don't know, um exemplo, tá? Daí todo mundo, meu nome, como é que é o teu nome? Gerson. Aí os caras vão me chamar assim. Isso é só um exemplo. Tá? Sim. E esse nome depois, que eles criam para eles mesmos, eles podem incorporar no nome inglês deles, que é a tradução do chinês, quando eles fazem 18 anos, tá? Esse nome de convenção, a mãe tá chamando eles podem criar, eles podem mudar o tempo que eles quiserem, só não botar no documento, né? Sim. Depois que bota no documento, acho Ela que deu o muda exemplo um pouco. das filhas dela, por exemplo. Se as filhas dela, uma é Audrey e a outra é Andrea, elas podem mudar esse nome se elas quiserem, entende? Eu não quero mais ser chamada assim. Eu quero ser chamada de Mas chamar de Joy. qualquer coisa, como se fosse um apelido, né? Sim. E aí, quando a gente colocou as crianças na escola, a escola mesmo pediu para nós criarmos um nome em chinês para elas, né? Porque eles têm aqui eles são chamados, né, tanto no nome ocidental, vamos dizer assim, quanto o nome chinês, para ficar uma coisa padrão. Para ficar igual todo mundo. Para ficar igual também, todo mundo. Saber como escrever, né? Nome. Então eles pediram crie um nome para elas em chinês, e aí a gente pediu ajuda da Joy, que é a minha amiga, né, que nos ajuda em tudo. E aí ela criou esse nome baseado no nome do Gerson, porque aqui eles chamam o Gerson de Zerson. Yes, olha eu. Sim, então, tô me achando a poliglota. Daí, então, ela criou o T Boila e T Oila. A T Oila é a Manuela e a T Boila é a Isabela. Ela criou a partir desse, né, baseado no nome dele. E elas são chamadas assim dentro da escola. Mas também são chamadas de Bela. A Manu, eu acho que ninguém chama de Manu. Não, mas a Bela chamam dos dois. A Manu é a Oila. Não fala o T Oila, é Oila. E a gente achou muito legal, né? Então, a minha vizinha criou esse nome. Hoje elas já são chamadas assim, já atendem por esse nomezinho chinês. E todos têm ali o nome chinês. E eu não sei se todos têm o nome ocidental, vamos se dizer, né? O nome inglês, mas acho que muitos têm, sim, né? Alguns não, muitos sim. Então, isso é bem legal também, uma curiosidade daqui, né? Que muitas pessoas não sabiam, inclusive eu fiquei sabendo hoje, que tu pode escolher o teu nome. Eu não quero mais ser chamada de Eduarda. Quero ter um nome americano agora. Eduarda? Inglês. Então, é isso, gente. Acho que passamos aí as últimas informações que vieram na nossa cabeça, né? Se vocês tiverem qualquer dúvida, nos deixem aqui nos comentários, nós respondemos no próximo, nós ou eu. Sabe que eu acho que é o primeiro conteúdo
em português, né, sobre que Hong Kong fala sobre essa questão de subsídios e outras coisas. Eu não vi isso aí, essa informação em nenhum outro lugar. Olha só. A Eduardo é cultura, cara. Isso, Eduardo é cultura, divulgando informações aí de bem-estar social de Hong Kong. Então é isso, deixem aí os comentários de vocês, o que vocês acharam, se vocês querem que o Gerson volte outras vezes aqui pro canal, se não... Comentem também. Tu lembra que tinha um tempo que eu falava assim, ó, olha como o pessoal se bater... Se vocês comentarem 500 vezes, se tiver 500 comentários, eu venho e faço a parte 2 desse vídeo. Aí as pessoas comentavam 700, 800 vezes, eu não tinha como não voltar. Não vi, Então vamos comentar bastante, vamos curtir bastante pra ele voltar, de repente isso agora para outros assuntos, isso né? Aí, vocês botam assim, ó, o comentário que vocês querem mesmo e hashtag volta Gerson. E aí ele vai trazer os melhores micos. Eu tô com top 5 de história que eu quero contar do Eduardo na cabeça já, tá? Não preciso nem pensar muito, porque eu tenho um top 300, eu acho, tanta vergonha que eu tô passando. Mas só assim que tá bom, né, mano? Fica muito longo. Sim, tá bom, vai ficar muito longo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.